Muito bem, então a gente vai começar a análise da nossa aplicação cliente, agora especificamente do módulo de controle de estoque. Eu já falei então dessa casca, como é que ela está estruturada, né? Da parte mais externa, e aqui a gente tem o módulo de nota fiscal propriamente dito, tá ok? Que é o módulo que a gente vai ver nesse momento. Não só um módulo de controle de estoque, na verdade, com todas as suas funcionalidades. Muito bem. Antes de eu entrar no módulo de controle de estoque, deixa eu mostrar aqui. Eu mostrei aqui então que a gente tinha essa casca. Esta View Model, que é a RP Client View Model, ela é associada com a janela principal do sistema de RP, por meio então dessa declaração Window Data Context, tá ok? Onde então eu declaro aqui RP Client View Model, tá certo? Então nesse momento ele instancia essa classe aqui e associa a minha view. E se você observar, praticamente não tem funcionalidade, a única coisa que é setada é o title, né? O título do projeto. Muito bem. A view principal do sistema de estoque é a nossa janela com as abas. Tá ok? É esta janela com as abas. Então, uma vez que a aplicação é instanciada, né, essa janela, melhor dizendo, esta janela aqui, ela é instanciada. No momento que ela é instanciada, ela já vai automaticamente instanciar a View Model, a Stock View Model, tá ok? Que é esta View Model aqui. Então, no momento que a janela é criada, que esse User Control é criado, o construtor dele, melhor, não é nem no construtor, a declaração da variável Stock View Model já instancia a View Model que eu vou utilizar em todo o sistema. Ou seja, eu vou ter apenas uma versão dessa View Model. Tá ok? Muito bem. Na sequência, o construtor é executado. A gente tem inicialização destes componentes, né? Atribuição do Data Context, né? Onde então eu vou ter aqui o Data Context recebendo esta View Model. E aí então nós vamos ter um método, a chamada da nossa primeira operação da View Model, do nosso Stock View Model, que é o carregar tab lista. Antes então de eu falar dessa operação especificamente, vou mostrar aqui. Vamos voltar para a janela. Nós temos aqui inúmeras abas, né? E a gente vai falar de cada uma delas posteriormente. Mas a primeira aba que é carregada é a aba tab lista, que na verdade é a tab lista NFE, né, da nota fiscal, onde eu vou listar as notas fiscais que já foram dadas entrada. E aí então eu tenho uma propriedade tab lista selected, que eu vou mostrar um pouco mais para frente lá na nossa View Model. Na sequência eu tenho a declaração do cabeçalho, tá ok? Do nosso cabeçalho da aba, né? Então aqui eu tenho o texto que aparece aqui, eu tenho a imagem que está aqui, tá ok? E aqui então finalizo o meu cabeçalho. E na sequência eu declaro o gerenciador de layout aqui, que é o Dock Panel. E mais um gerenciador de layout, que é justamente para a gente então adicionar um mecanismo de exportação dessa lista. Tá? Vamos aqui executar. Eu vou fazer a exportação da lista. Vou exportar a lista para XLS. A gente salva aqui no desktop, né? Aqui está. Então, esse mecanismo que faz a exportação dessa lista aí tá. Aqui está então que exportou aquela lista, né? Então é este primeira combo box, né,
que a gente está vendo aqui. Novamente, isso aqui é o uso de um componente, né? Esses recursos aqui, Static Resource, está declarado aqui em cima, né? Então a gente tem alguns recursos que estão declarados logo no início do componente do User Control. Um é o formatador de moeda, o outro é o Data Provider, onde eu vou ter então os elementos que vão compor, que vão viabilizar a exportação dos dados para um formato específico. Então nós temos a Combo Box vinculada a esse Data Provider, onde eu vou ter a lista de exportações possíveis, né, formatos possíveis para exportação. Na sequência eu tenho o meu botão. Esse botão aqui que é o componente que a gente está utilizando. Tá, ok? E aqui então o botão vai chamar um método da minha ViewModel, que é o método de exportação. Se nós observarmos aqui, nós estamos então na ViewModel, e aí então nós temos aqui a exportação. Tá? O que essa exportação faz? O botão... Desculpa, a gente não está na ViewModel, a gente está no Code Behind da nossa View. Tá? Aqui é a View, a gente está no Code Behind. Abro um bloco try-catch, chamo a ViewModel e exportar data grid passando alguns parâmetros. O primeiro, formato de exportação, e o segundo é o data grid que será exportado. Chamando o método de exportação, nós então aqui verificamos se o data grid tem dados, e caso tenha dados, então eu instancio a minha classe e aí chamo o método exportar data grid. Quando eu chamo esse método, ele vai abrir a janela, eu vou escolher o local onde o arquivo será persistido, e aí então nós temos o data grid salvo em arquivo. Tá? Muito bem. Isso aqui é uma função, vamos dizer assim, auxiliar, né? Observe que essa função de exportação está na nossa classe RP ViewModel Base, né? Que todas as ViewModels do projeto RP estendem essa classe. Né? Muito bem. Então aqui nós vimos o primeiro comando. Na sequência nós temos o nosso data grid. A gente abre... assim, aqui na verdade eu já tenho declarado os botões aqui embaixo, mas eu não vou tratar desse assunto agora. A gente vai entrar então no data grid, onde então eu tenho um data grid que ele tem um binding com lista NFE e um binding com NFE selected. Esses dois bindings são realizados com propriedades que eu tenho aqui na minha ViewModel, lista NFE e NFE selected, ok? Então quando o usuário clicar, selecionar um elemento da lista, na verdade ele vai estar configurando ou setado para atribuir este elemento à minha propriedade NFE selected. E os dados que aparecem aqui da lista são obtidos na propriedade lista NFE. Tá ok? Muito bem. Posteriormente nós temos os botões aqui, né? Os botões então que vão realizar algumas operações. Esses botões eu vou tratar eles após eu explicar aqui como é que é populada a primeira vez a nossa listagem aqui de NFS, tá? Então a gente retorna e nós temos aqui então o construtor da ViewModel, que a primeira coisa que ele faz quando, na verdade, é o construtor da minha view, né? A primeira coisa que ele faz quando ele é instanciado, a minha view é instanciada, inicializa os componentes, atribui data context, é carregar a tab lista, tá ok? Qual que é a tab lista? A tab lista é essa tab principal da NFE, que tem um bind com a propriedade isSelectedTabLista. Então veja só, chama um método na ViewModel carregar tab lista. O que esse método vai fazer? Ele vai, primeiro,
setar o Content Presenter de tab dados para null. Esse Content Presenter, na verdade, não é nem um Content Presenter, vai setar o conteúdo da tab dados para null. A gente pode observar a tab dados aqui, tá ok? Esse, na verdade, é o Content Presenter mesmo, né? Aqui está. Então ele seta esse conteúdo para nulo. Essa tab dados é uma aba auxiliar, né? Ela até não está visível, tá ok? Então a aba auxiliar, eu setei o conteúdo dela para nulo, né? E aí nós chamamos a operação atualizar lista NFE. Então se nós observarmos essa operação aqui, vai chamar o nosso serviço e aí então vai buscar a lista de notas fiscais que estão na base de dados. Observe que aqui que eu chamo o método de serviço, select NFE cabeçalho, passando como parâmetro um cabeçalho vazio, tá ok? Limpo a lista NFE que está associada a este data grid, né? Faço a limpeza e aí adiciono os elementos que eu recebi no resultado, ok? Ou seja, dessa forma aí, o usuário vai, quando entrar no sistema, ele vai receber as novas informações, tá? Lembrando que o construtor da ViewModel, ele já instancia todas essas listagens, tá? Além de instanciar todas as listagens, ele busca no serviço a empresa, na verdade é a empresa que está cadastrada, né? A empresa de ID 1, tá? Então aqui eu vou no construtor agente, já instancia todas as propriedades e busca o campo empresa. Muito bem. Então, a gente chama o carregar tabelista. O carregar tabelista, por sua vez, vai atribuir nulo para o conteúdo do Content Presenter tab dados, vai atualizar a minha listagem de NFS, vai atualizar a propriedade selected tab lista, que está aqui, tá ok? E nesta atualização, vai notificar a modificação dessa propriedade. O que vai acontecer? Quando esse método ele é invocado, ele sempre carrega a aba. Ele sempre vai carregar essa aba aqui, vai botar o foco nessa aba e vai atualizar a listagem de notas fiscais, tá ok? Muito bem. Aquela tab dados que eu mostrei anteriormente, na verdade é essa aba aqui, né? É esta aba aqui. Observe que então a visibilidade está collapsed, ou seja, não é visível. E aqui então eu carrego todos os dados, todos os demais elementos que vão compor aqui os dados da NFE. Quando eu clico nesta aba aqui, eu chamo carregar tabelista, que me carrega a listagem novamente e exibe em tela, né? Muito bem, então. A gente viu aqui o momento que é carregado a tabelista, ou seja, construiu a tela, chama o método carregar tabelista, que por sua vez atualiza a lista de notas fiscais e coloca o foco na tela inicial do sistema. Muito bem. Feito isso, a gente então vai partir para os botões. Nós temos aqui então, carregamos a lista de elementos, né, da nossa nota fiscal. A gente tem algumas operações que nós podemos fazer. Importar uma nova nota, carregar uma nota fiscal manualmente ou consultar uma nota fiscal que o usuário tenha selecionado aqui nessa listagem. Muito bem. Para que qualquer uma dessas operações sejam feitas, a gente vai precisar dar uma olhada na estrutura da nossa estrutura de cadastramento da nota fiscal eletrônica, da NFE. Como é que é feita essa estrutura? Essa estrutura aqui é a mesma estrutura que nós fizemos no módulo de nota fiscal eletrônica, que é o módulo onde a gente faz a emissão de nota fiscal. É uma estrutura bastante parecida, por esse motivo eu não vou me estender muito nela, até porque ela é bastante grande,
né? Como a gente vê, são 6, 7 abas, né? 8. E aí, então, não vou me estender nela, vou me concentrar principalmente nas diferenças, né? Mas aqui, então, a gente tem uma estrutura de abas, a NFE dados. Dentro dessa estrutura, você pode observar que a gente tem algumas abas. E todas estas abas aqui, elas estão inicialmente vazias. Tá? Por que elas estão vazias? Porque essas abas serão preenchidas com estas views aqui. Tá? Observe então que eu tenho uma view dados NFE, que é essa view aqui. Eu vou ter uma view emitente, que na verdade é essa view que foi substituída por essa view destinatária. Eu vou ter uma view cupons fiscais vinculados, que é esta view aqui, cupom vinculado. View entrega retirada, que é esta view. E assim por diante. Tá? Então vamos começar então pela view NFE dados básicos, entendendo inicialmente como é que funciona esse processo que vai carregar essa janela aqui, né? Então o usuário vai estar aqui na nossa janela principal do sistema. Ele vai ou importar, ou cadastrar uma nova NFE, ou consultar uma NFE. Vamos supor que ele vá consultar uma nova, ou melhor, cadastrar uma nova NFE. Então ele vai clicar no botão novo, tá ok? Botão novo, por sua vez, vai instanciar uma nova NFE selected, que está é uma propriedade que está declarada aqui na minha view model de estoque. E aí então vai chamar minha view model no seu método carregar tab dados. O método carregar tab dados, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele vai carregar NFE selected. Então observe o seguinte, ele vai chamar a carga da NFE selected. Só que nesse caso aqui, nenhuma NFE foi selecionada, né? Então é nulo, ele não vai no serviço buscar os dados, né? Observe aqui que eu estou chamando um método de serviço e vai então instanciar cada uma dessas propriedades: lista, destinatário, transporte e detalhe, assim por diante. Vai instanciar também a fatura e a sua lista de duplicatas, tá? Após essa operação, nós vamos então instanciar aquele componente, aquela view que eu falei que é a view NFE dados, que é esta aba aqui. Instanciou essa view, a gente vai chamar o foco para a aba de dados e aí nós vamos então notificar a mudança de foco, tá? Então chamou o foco para a nossa aba de dados. Uma vez que o foco foi para a aba de dados, então o usuário vai estar enxergando essa tela aqui, né? E não mais esta listagem conforme ele estava enxergando. Muito bem. Quando então o sistema faz a carga dessa aba de dados, dessa estrutura, desse user control com os dados da nota fiscal, na verdade, a própria carga dessa aba já vai configurar todas as demais views. Tá ok? Então, se você observar aqui, a view tab dados, emitente, cupom vinculado, entrega retirada, transporte, cobrança, produtos e lote, que são estas views que a gente vai preencher aqui nessas abas, são todas instanciadas já neste momento. Tá ok? Então é por isso que quando o usuário clica aqui em novo, ele então carrega a minha aba de dados e todas as views, né? Muito bem. Todas estas views aqui, a gente vai começar pela dados básicos. Todas as propriedades destas views, elas estão conectadas, o binding delas é feito com o NFE selected,
a propriedade NFS Selected na nossa View Model. Tá ok? Essa propriedade aqui na nossa View Model. Bom, então se a gente lembra, é o seguinte, quando o usuário clica em novo, uma nova NFS Selected é instanciada. Por esse motivo, os campos aqui ficam todos em branco, né? Não estão preenchidos. E quando eu estiver preenchendo estes campos, eles automaticamente vão ser preenchidos aqui na nossa NFE Selected. Isso daí é válido não só para a janela dados básicos, mas para a janela destinatário, que na verdade agora vai ser a nossa janela, que na verdade é a janela emitente, tá ok? Então isso é válido para a janela emitente, é válido para a janela entrega retirada e é válido para a janela produto e assim por diante. Ou seja, todas essas janelas estão vinculadas, todos os campos estão vinculados ao NFE Selected, tá ok? Que é a NFE que foi selecionada ou uma nova NFE que vai ser dada entrada pelo usuário. Muito bem, eu não vou entrar no detalhe dessas janelas, até porque são muitas janelas. A gente iria gastar muito tempo aqui vendo de novo isso aqui, porque na verdade isso aqui foi tratado com profundidade, conforme eu já falei, com maior profundidade lá no curso de nota fiscal eletrônica, onde a gente faz a emissão da nota fiscal. Então aqui a gente está dando a entrada, a gente utiliza a mesma estrutura que nós já vimos lá. E aí, se você quiser se aprofundar um pouco mais, isso aqui, dê uma olhada, né, nessa estrutura. Eu vou falar apenas das operações principais que a gente realiza aqui, que na verdade é o preenchimento da nota fiscal. E aí a gente já sabe que todos esses campos eles estão associados à minha NFE Selected. E aqui na minha janela NFE Dados eu vou ter dois botões aqui embaixo, né? Um botão para salvar e um para sair. Então, enquanto o usuário estiver preenchendo cada uma destas abas, que na verdade são cada um destes User Controls aqui, ao final ele vai clicar no botão salvar ou sair. O botão sair vai chamar nossa View Model, né? Vai chamar nossa View Model, carregar tabelista, que a gente já viu e que a gente sabe que ele devolve para nossa Stock View. Então, ok? Vai carregar a listagem, não vai fazer nada. No entanto, se o usuário clicar no botão salvar, ele vai então aí sim fazer a persistência da nota, utilizando aquele serviço que eu já mostrei anteriormente. Ele vai então chamar a nossa salvar NFE, que é um método da View Model. Esse método na View Model vai, por sua vez, instanciar o nosso serviço client, que foi mapeado. Vai setar a empresa, o ID da empresa, que é aquele que a gente já buscou logo quando a gente instancia a View Model, né, que eu mostrei anteriormente. E vai chamar o método salvar NFE, cabeçalho, quando então todos os dados que foram preenchidos nestas abas serão persistidos no banco de dados. Após a persistência desses dados, joga-se a mensagem, né, operação efetuada com sucesso, e chama o método carregar tabelista. Tá ok? Que devolve a view, que devolve a visualização para a NFE, a Stock View. Muito bem. Isso se o usuário clicar em novo. Qual que é a diferença se o usuário clicar em consultar? Bom, se o usuário clicar em consultar, inicialmente ele vai ter que ter selecionado um elemento da lista. Eu vou até mostrar aqui, né? Então, se o usuário clicar em novo, essa vai instanciar uma nova NFS Selected e por esse motivo eu não vou ter nada preenchido. Se ele clicar em consultar, ele tem que selecionar... Opa, aqui a gente está com um probleminha, na verdade. Ele deveria aqui pegar... o valor que foi... Tem que fazer um pequeno ajuste no sistema, né? Mas aqui é o seguinte, se o usuário clicar em consultar, ele então pega o valor que foi selecionado aqui, né? E aí então exibe os dados em tela.
Tá ok? E como que funciona esse procedimento? O usuário clica em consultar, selecionou um elemento na lista, né? Clica em consultar. Lembrando que o elemento no data grid que foi selecionado, ele é atribuído, o selected item ele é atribuído ao NFS selected. Então, quando o usuário clica em consultar, o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai verificar se o NFS selected é diferente de nulo, e aqui eu já posso até fazer a correção do seguinte: e.id, na id que é diferente de nulo também. Então, dessa forma aqui, eu já faço aquela correção do problema que aconteceu anteriormente. Se a gente observar agora, eu clico em novo, sair, clique em consultar, ele já mostra a mensagem, selecione a NFE para consulta. Eu consulto, joia. Muito bem. Então, selecionou a NFE na lista, faz esses testes. Se estiver tudo ok, eu chamo a carregar tab dados, que é aquele procedimento que a gente já viu, né? Vai instanciar NFE dados. Só que dessa vez, a minha propriedade NFE selected vai estar selecionada. Então, por esse motivo, quando ele carregar a view NFE dados, que é esta view aqui com todas as abas, ele vai buscar os dados da NFE selected. E aí, cada uma das janelas busca os dados da NFE selected. E aí, o que vai acontecer? Os dados vão instalar porque eu já selecionei, né? Eu selecionei um elemento da lista. Tá certo? Muito bem, lembrando que ao carregar a tab dados, a gente busca na base de dados, a gente chama o carregar NFE selected, que busca na base de dados pelo ID, né? E aí retorna, faz aquela busca completa, que é aquela busca por ID, que retorna inclusive a lista de detalhes do cabeçalho, bem como todas as demais propriedades que compõem essa nota fiscal. Muito bem. Então, dessa forma eu mostrei como funciona a inclusão de uma nova NFE, como funciona a seleção de uma NFE que já está cadastrada na base de dados, e agora só falta a importação. A importação é realizada por meio do botão importar, né? Então, o que esse botão importar vai fazer? Procedimento padrão. Vai buscar os dados no arquivo XML, vai carregar esses dados em uma NFE selected e aí vai atribuir a NFE selected a minha view model. Na sequência, ele vai instanciar, vai chamar a função carregar, o método carregar tab dados da minha stock view model, né? Vamos ver isso aí na prática, então. Vamos ver a implementação, melhor dizendo. Conforme eu disse, chama stock view model, né? Importar NFE, faz uma configuração primária, né? Vamos mostrar isso aqui antes em execução. Então eu vou ter o botão importar, seleciona a NFE já processada, carrega os dados, aí eu tive um problema que o produto não está cadastrado, né? Então na verdade o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, tenho que fazer um ajuste na base de dados, na tabela NFE detalhe, que na verdade os dados aqui não estão cadastrados completos, né? Então eu vou pegar aqui o tecido em Elanca, que eu já sei que é utilizado aqui nas notas fiscais que eu tenho de exemplo. Eu vou cadastrar aqui no produto. Cadê o tecido em Elanca? Está aqui. Vamos cadastrar o GTIM, que é a conferência feita por este campo, né? Vamos agora para o outro elemento. Sulfato. Opa. Sulfato, a gente vai em produto novamente. E por fim nós temos a borracha plástica. Cadastrar o GTIM.
Por que deu essa mensagem? Pelo seguinte, se o produto não tiver cadastrado, o usuário vai ter que ir lá no módulo de cadastros e cadastrar o produto antes de fazer a importação da nota, tá ok? Vamos tentar novamente. Então aqui ele fez a carga na nota, do XML da nota, e automaticamente já chama a minha estrutura de abas para exibir os dados, né? E como é que isso aí funciona? O usuário então clicou no botão, chama o importar NFE da minha view model, chama o método, declara o formato da data, abre o diálogo, que é aquele diálogo para seleção do arquivo, e agora vem a situação interessante, onde então eu vou desserializar o XML da nota, que é aquele arquivo XML, para a minha estrutura, minha classe proc NFE, tá ok? Então o que eu faço? Chamo um XML serializer, né? E o tipo que eu vou instanciar é esse tipo aqui, que está definido nessa classe aqui, tNFE proc. Vou definir o caminho onde está o XML e aí vou chamar o método deserializer, passando esse reader aqui, né, que eu instanciei. E aí eu vou obter esse objeto aqui, o tNFE proc. O objetivo aqui é fazer o seguinte, converter do tNFE proc para uma NFE selected, que é aquilo que me interessa, que é o campo, que na verdade é uma NFE cabeçalho, que é o campo que eu tenho na minha view model e que é associado a essa minha estrutura de visualização, meu WPF, tá ok? Então o que eu faço aqui? Eu vou instanciar minha NFE selected, vou instanciar todas as propriedades, né? E aí vou preencher os campos a partir da NFE processada, que é essa NFE que eu fiz a desserialização. Tá certo? E aqui então, você pode olhar posteriormente com um pouco mais de calma. Aqui eu faço o preenchimento dessa NFE selected completamente. Nesse momento eu faço a inclusão de cada um dos detalhes. E aí, se você observar aqui, eu verifico se o produto existe. Caso ele não exista, eu aviso o usuário que ele tem que efetuar o cadastramento do produto, ele tem que existir na base antes da gente fazer a importação, efetuar a importação. Uma vez que a importação foi concluída, né, com todos os campos, nós então vamos instanciar uma NFE dados, então, ok? E vamos setar a propriedade tab dados selected para true. E aí vamos notificar essa modificação. Dessa forma o foco vai para essa aba de dados, né? Que é esta aba aqui. E aí o usuário então vai estar visualizando os dados do XML que ele acabou de importar. Tá ok? Uma vez que ele está visualizando os dados, ele pode efetuar a alteração manual ou ele pode fazer a persistência clicando no botão salvar. Tá certo? Muito bem. Em relação à importação da nota fiscal, era isso, né? Basicamente o que a gente pode fazer é incluir a nota fiscal manualmente, clicando no botão novo. A gente pode consultar uma nota fiscal e aí fazer alguma alteração e persistir. Ou a gente pode importar uma nota fiscal a partir do arquivo XML processado dela. Tá ok? E aí nós podemos então fazer a persistência dessa nota. Fazer a persistência dessa nota que eu acabei de importar, 310. Né? Vamos ver os produtos. Tecido em Elanca. Na verdade eu não vou fazer a persistência dela agora. Porque... Não, vamos fazer aqui, mas antes eu quero ver quanto é que está o estoque do produto para mostrar o incremento desse estoque. Né? Nós estamos aqui com o tecido em Elanca e ele tem... Jeitinho, semidescrição. E ele tem 10 itens em estoque. Nós vamos fazer a importação dessa nota, que tem 1000 unidades desse produto. A gente, na verdade, fez a importação, nós vamos salvar. Operação efetuada com sucesso. Então aqui está a nota cadastrada. Se nós observarmos aqui na tabela,
o estoque foi atualizado, tá ok? Então, em relação à entrada da nota, era isso. Na sequência, a gente vai efetuar a visualização dessas demais abas. Antes, porém, deixa eu mencionar que a aba lote, nessa aba lote, então, nós vamos fazer a persistência dos dados do lote, da nota, do lote de produto, tá ok? E quando, então, nós efetuamos a persistência do lote, nós aí temos, então, as informações referentes àquele lote de produto, né? Esse lote, então, que vai estar associado aos produtos que foram incluídos dessa nota que foi informada, dessa nota de entrada. Tá ok? Nota de entrada. Muito bem, era isso por enquanto. Na sequência a gente continua.